Fala, psiconautas! Sejam bem-vindos ao mais novo vídeo do canal Psicodelia Alternativa. Não se esqueça de curtir ou dar o dislike se você quiser. Isso aí é só o termômetro para mim saber o que vocês estão achando e é muito importante. E também se inscreva no canal para receber as notificações dos novos vídeos e também para dar o seu apoio. Porque eu vejo aqui que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou estar aqui dando uma limpada nessa melecada toda que acumulou durante esses últimos 2 meses aqui de cultivo de cogumelos. E vou estar ao mesmo tempo respondendo as perguntas que eu tive nos vídeos e comentando sobre o que a gente tem aqui trabalhado com, feito no cultivo, algumas perguntas que são genéricas ou que podem aparecer no futuro novamente. Vou responder tudo aí para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Mas um pouco antes, falando sobre o que a gente vai fazer hoje aqui nessa limpeza, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas, certo? A gente vê que a maioria desses potes aí vai estar contaminado, tem alguns que estão colonizados ou colonizando, mas passou muito tempo, né, de colonização, já passaram-se cerca de 2 meses para alguns desses potes. Às vezes até mais, então eu supus que estava contaminado e vou eliminar todo esse dejeto aí que foi produzido. A eliminação dessa meleca toda não é simples, não é simplesmente você abrir o pote e virar na sua privada e dar uma descarga ou jogar num saco de lixo e levar para o lixeiro pegar. O que você vai precisar fazer em primeiro lugar é colocar esses potes todos num ambiente externo para algumas proteções. Em primeiro lugar, para você não acabar contaminando o cultivo que vai estar dentro da sua casa, que normalmente é o cultivo que está saudável. Em segundo lugar, para não contaminar os alimentos da sua casa, porque no momento que a gente abrir, alguns esporos aí de mofo, por exemplo, vão se espalhar e vão aumentar a sua concentração no ar. Esses esporos já estão presentes no ar, como esporos de bactérias e de mofo principalmente, e a gente não quer isso lá dentro da nossa casa, claro. Não é tão prejudicial assim, mas é sempre necessário cuidado. E também a gente vai usar uma máscara para proteger a nossa própria saúde, é claro, porque esses esporos vão estar sendo dispersos aí no ar, no ambiente que a gente está aí trabalhando, né, que é o exterior. Então, a gente vai começar a fazer limpeza aqui. Eu vou estar respondendo algumas perguntas de vocês. Vamos pela ordem, então. O primeiro comentário do canal foi o comentário do Dental Light. Me perguntou de onde eu sou. Acho que vocês já devem ter percebido que eu prezo muito pela minha anonimidade. E obviamente eu não vou compartilhar aqui detalhes específicos sobre mim, detalhes pessoais sobre mim, sobre onde eu vivo, o que eu faço, quem eu sou. Ok? Mas eu estou aqui aberto a vocês a qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham aí nos seus cultivos ou mesmo no uso de psicodélicos. Em seguida, o Joab, que está presente também desde o começo do canal, me perguntou lá no vídeo de métodos de uso de cogumelos mágicos se ele pode fazer o chá e depois misturar com suco cítrico. Sim, você pode fazer isso. Ainda o Joab perguntou, agora no vídeo de dosagem, o que seria a morte do ego em poucas palavras e se ela pode ser vivenciada mais de uma vez. A morte do ego é um conceito um pouco abrangente, um pouco amplo para ser específico e para eu te dizer, a morte do ego é isso e pronto, acabou. Basicamente o que acontece é que você atinge um ponto na experiência, seja por meio induzido, né, de você estar meditando, você induz isso mais facilmente, ou por meio forçado, graças a uma alta dose que você possa ter tomado, e se caracteriza pelo seguinte sentimento, ou pelos seguintes sintomas, se você quiser analisar isso como se fosse uma doença. A morte do ego é quando você atinge um ponto que a sua percepção da realidade, as coisas que você vê, as coisas que você ouve, as coisas que você sente, elas começam a se misturar. Elas vão se misturando e cada vez vai ser mais intensa essa sensação, podemos dizer, essa confusão. Okay? Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas pode ser usada aqui. E a gente vai se dissolvendo, né? A gente vai morrendo, a nossa personalidade, a nossa individualidade vai morrendo e a gente vai tendo cada vez mais uma sensação de integração com o ambiente que a gente está, com o ambiente, depois com as pessoas com quem a gente convive, chegando até níveis de você se sentir integrado ao universo todo. Okay? Isso seria uma definição um pouco resumida do que é a morte do ego, certo? Você perder esse sentimento de individualidade.
E sim, essa morte pode ser vivenciada mais de uma vez. Em qual sentido? A gente pode ter, por exemplo, uma experiência. O que acontece normalmente numa experiência de cogumelos? Ela vem em ondas, certo? A gente vai ter a primeira onda, que vai ser a subida, até 1h30 basicamente. A gente vai sentindo o início dos efeitos, a gente tem aquele um pouco de ansiedade devido ao que está acontecendo. Passou 1h30, 2 horas, a gente atinge o pico da experiência, certo? Ali vai ser o pico dos efeitos visuais, o sentimento, enfim, todos os efeitos. Nessa primeira parte, nesse primeiro pico, a gente pode chegar até uma morte do ego, como eu expliquei. Após essa primeira onda, a gente vai sentir uma abaixada nos efeitos, vai dar uma diminuída e logo em seguida, em cerca de 20 minutos, 30 minutos, ele aumenta novamente. Dependendo da dose, a gente pode ter a cada onda dessa uma morte do ego, certo? A gente pode, enfim, chegar ao mesmo ponto a cada pico dessas ondas. Ou se não, se a gente estiver no estado meditativo ou se a experiência estiver muito forte, cada onda for sendo sentida mais forte, a gente pode ir se aprofundando e chegar mesmo a um momento onde a gente sente que está num vazio total. A gente não está conectado ao universo, que a gente não está essencialmente com um sentimento exacerbado de empatia com o mundo todo ou o que for. Então a gente pode atingir cada vez níveis, entre aspas, níveis mais profundos. Então o Rafael Finamori perguntou se ele precisa ter o cuidado de usar água destilada na confecção da seringa de esporos ou não, se não tem problema. E se houver alguma contaminação na seringa e o cultivo dele for para frente e os cogumelos crescerem, se esses cogumelos vão estar contaminados. Bom, para a primeira pergunta sobre água destilada, não precisa necessariamente ser com água destilada. Mas, se não for, né, é sempre bom você dar uma esterilizada nessa água na panela de pressão por no mínimo 20 minutos. E se o cogumelo vai nascer tóxico? Não. Provavelmente 90% de chance, 95% de chance que não. Porque se ele estiver contaminado, se a cultura estiver contaminada, vai ser muito difícil ela produzir os cogumelos. Se ela produzir cogumelos contaminados, provavelmente vai ser por causa de uma contaminação que houve no período de frutificação, certo? Quando a gente já teve algumas colheitas e um contaminante teve força suficiente para se desenvolver ali no micélio e produziu esses cogumelos que provavelmente sim vão estar contaminados. A Ingrid perguntou lá no vídeo da Caixa Limpa, que foi o primeiro vídeo sobre cultivo de cogumelos, se ela consegue fazer carimbo ou usar, eu acredito que ela queira dizer, os esporos de cogumelos desidratados para começar o cultivo. Essa pergunta é interessante, dá para fazer sim o cultivo a partir de cogumelo desidratado, só que o problema é que provavelmente esse cogumelo desidratado já vai estar sujo ou contaminado. Então a gente vai ter que fazer coisas a mais, vai ter um trabalho muito maior para conseguir produzir uma cultura viável. Novamente o Joab aqui perguntando no vídeo do spawn de milho se psicodélicos e antidepressivos são uma boa combinação ou não. Pergunta isso porque ele diz que faz o uso de antidepressivos e está com medo de usar o cogumelo. Dependendo da classe dos antidepressivos, não é bom. Mas o que eu te recomendo e recomendo a todos os outros que tenham essa pergunta é que a façam para o seu terapeuta, para o seu psiquiatra, para o seu psicólogo. Eu não posso dar nenhuma recomendação médica aqui, porque isso é ilegal, certo? Vou estar exercendo o ofício da medicina sem ser certificado. Ainda no mesmo vídeo do spawn de milho, que eu fiz lá com café, fiz com gesso, o Rômulo pergunta se pode ser usado café solúvel. Quais cogumelos utiliza nos grãos de milho? Qual seria o efeito da adição do café na mistura? Bom, café solúvel eu acredito que sim, você poderia usar sim, sem nenhum problema. Não sei qual a composição exata, mas não acredito que vá fazer muita diferença. Quais cogumelos utiliza nos grãos de milho? Você pode usar qualquer tipo de cogumelo. Digo qualquer tipo, sim. Qualquer tipo em geral, certo? Eu não sei em específico se é algum ou alguns. Claro, existem cogumelos que são específicos de madeira, ou decompositores de madeira, ou decompositores de matéria orgânica animal, como por exemplo o Psilocybe cubensis, que está sempre presente em esterco, entre outros tipos. Então a gente vai ter que adaptar, né, primeiro esse tipo ao spawn que a gente está usando. Mas a maioria dos cogumelos comestíveis, shimeji ou o shimofuri, enfim, eles
podem ser usados no grão de milho sem nenhum problema. E qual é o efeito da adição do café? O café ele vai agir como um adicional nutritivo, certo? Para essa mistura aí, no sentido de que ele vai fornecer mais nitrogênio para a nossa cultura, vai fazer com que o micélio cresça mais vigoroso e mais rápido. O problema, por outro lado, é que o café, como ele é muito nutritivo, ele também é muito atrativo para contaminantes. Então a gente tem que ter certeza que ele está limpo, que a gente limpou e esterilizou tudo certinho para poder usar. Pedro Sacani. Como faço para transformar a cultura líquida no micélio colonizado? O que você faz é você encher uma seringa com essa cultura líquida. Você vai passar então da cultura líquida para a seringa, da seringa para o grão que você está usando ou para o PF-TEC que você for usar. Do mesmo jeito que você usa a seringa de esporos, mas ao invés de ser esporos vai ser já o micélio ali que já foi germinado na cultura líquida. Vitória Chaves Aguilar. Mano, adoro seu conteúdo, gratidão. Qual o nome de outra plataforma que você falou? Então, nesse vídeo eu comentei sobre o canal Psicodelia Alternativa, que também está presente no YouTube, certo? E lá eu publico conteúdos a mais do que o que está aqui no YouTube. Então, se vocês quiserem dar uma checada lá, fiquem à vontade, sejam bem-vindos lá também. Tem muito conteúdo diferente, tem muito conteúdo além do que eu faço aqui, certo? Porque vocês conhecem o YouTube como é que é. Novamente a Vitória, agora no vídeo de transferência grão para grão. Ela perguntou, como você coloniza ele? É grão de milho. Ela perguntando do grão que eu transferi para o outro grão. Ok, aqui você pode usar qualquer grão, seja milho, painço, ou trigo, aveia, qualquer tipo de grão você pode transferir entre eles, não precisa ser o mesmo grão. E eu colonizei nesse caso com sementes que eu comprei. Nesse vídeo aí foram sementes que eu comprei de shimeji e eu colonizei com as próprias sementes. Você pode colonizar pela seringa de esporos, você pode colonizar com agar, você pode colonizar ou inocular, né, com a cultura líquida. De qualquer uma dessas maneiras, estando colonizado, você pode fazer a transferência grão para grão sem nenhum problema. Maravilha! Depois que você inoculou os potes de agar, você coloca ele na incubadora junto com outras culturas ou no armário ou algo assim. Como você armazena? Então, tudo que está sendo colonizado, seja grão, PF-TEC, agar, cultura líquida, tudo que você estiver colonizando, você tem que deixar preferencialmente na mesma temperatura que o cogumelo gosta. Você tem que observar então a temperatura de colonização de cada cogumelo. O shimeji, por exemplo, vai ter uma temperatura entre 22 e 28 graus, se não me engano, uma faixa bem grande. Então, estando nessa faixa de temperatura, você vai ter uma colonização boa, ok? Ou dependendo, por exemplo, no cubensis, uma faixa entre 24 e 28 graus também é boa. Se você tiver uma temperatura abaixo disso, a colonização vai ser mais lenta. Okay? Se você tiver uma temperatura acima disso, vai ter ainda colonização, porém, uma temperatura mais alta facilita, né, o desenvolvimento dos contaminantes. E para armazenar, eu não coloco em nada fechado, eu não coloco protegido do escuro. Essa história de que você tem que colocar num lugar escuro e não encostar naquilo, porque senão vai estragar, não é verdade. O micélio ele se beneficia da luz solar indireta, certo? Então, você deixando num local protegido, certo, da luz solar direta e protegido em geral de outras coisas que podem afetar seu cultivo, vai estar tudo bem. Brujolibre ou Brujolibre, muito bem, sobre os cogumelos mágicos, métodos de uso. Perguntando sobre a psilohuasca. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a psilohuasca, estou encontrando tempo, mas logo ele sai por aqui. Perguntando sobre o método de consumo, se a ritualística equivale também. Eu acredito que ele esteja perguntando sobre a ritualística da psilohuasca, se é parecida com a da ayahuasca. A gente teve uma discussãozinha lá na conversa, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas sobre a ritualística da psilohuasca, foi o que eu disse, é independente. O uso que eu já vi sendo feito é um uso individual, então você aplica a sua ritualística particular, seja com objetos de adoração que você queira usar, rezas que você queira usar, ou invocações, todo tipo de coisa envolvida no seu ritual, você usa da mesma forma. E também no uso coletivo, eu nunca vi sendo feito o uso coletivo de psilohuasca, mas provavelmente funciona de uma forma parecida, que é
ayahuasca, certo? Vai ter que ter um guia, vai ter que ter alguém ali responsável por todo o grupo e para guiar o grupo. E no mínimo, sempre é bom ter uma pessoa sóbria para se precisar de alguma coisa. Beleza, J. Ele perguntou quanto eu comi. Eu falo no vídeo, eu comi então 50 gramas no total frescas e desidratadas seria em torno de 5 gramas. Pongo perguntando se eu posso fazer o spawn de milho sem o gesso. Todo spawn que você faz não é necessário nem gesso nem o café, ok? O café, como eu disse, ele é bom para ajudar na nutrição do micélio. E o gesso, ele ajuda também na nutrição, ele aumenta o pH, deixando o pH mais básico, certo? E um pH mais básico é mais difícil de ser contaminado, ok? Então são essas funções que o gesso e o café têm. Aqui a pergunta do Juan também no spawn de milho, se ele pode usar alguns micélios de um esterco seco, hidratando, e se eles vão frutificar depois de um tempo. E ele fala que eles não estão contaminados. Bom, sendo um esterco seco, quase que automaticamente eles vão estar contaminados, ok? Porque eles estão expostos ao ar, então provavelmente os esporos de mofo e outras coisas vão estar ali presentes também. A gente conversou, eu e o Juan, por algum tempo. Ele estava tentando fazer esse experimento. Eu já tinha tentado, como eu disse para ele, já tinha tentado fazer isso também com esterco quando eu tinha começado. E não deu certo. Muito trabalho. Vira uma melecona gigante também. Então, dá para você conseguir alguma coisa. Por exemplo, se você pegar um esterco e colocar no seu jardim, ou se você dar uma enterrada ali superficial nele no jardim, com o tempo, né, com as chuvas que vão dar, você pode ter alguns cogumelos. Isso já aconteceu aqui comigo. Cássio Morgenstern. Mano, tu tinha que fazer um vídeo sobre a Amanita muscaria. Dicas de como consumir e tudo mais. Tipo, tem muito poucos vídeos em português sobre a Amanita muscaria. Eu andei estudando sobre ela, eu nunca usei. Nunca tive muito interesse em usá-la. Porque eu sei que existem compostos tóxicos no cogumelo, então você tem que ter uma preparação toda para poder consumir em segurança. E eu andei assistindo alguns vídeos e lendo algumas coisas sobre experiências em si. E tem um canal gringo de uma menina que chama Amanita Dreamer. E ela fala só sobre a Amanita muscaria. Fala sobre preparação, dosagem, como é que funciona. E pelo que eu entendi, não é uma coisa como o cubensis, não é uma coisa como o cogumelo mágico que a gente tem mais em comum, porque muda de pessoa para pessoa a dosagem e como é que você vai se aproximar, né, dessa nova substância. Então, por enquanto, isso vai ficar no stand-by, Cássio, infelizmente. Eu preciso estudar bastante ainda, eu preciso ter experiência com isso antes de passar para você, porque é possivelmente perigoso, certo? E aqui a gente está prezando pela redução de danos. Eu não quero publicar um vídeo que vai causar alguma sequela em pessoas ou causar doença, ou enfim. No mínimo, muito vômito e muita dor de estômago. Chabral no vídeo de dosagem. Mano, eu tenho 17 anos. Se eu tomar uma dose menor, vai fazer mal? Vai, Chabral. Vai. Eu sempre digo, se você tem menos de 25 anos, não use nenhum tipo de droga. Eu sei que isso é fora da realidade, mas se você puder evitar ao máximo qualquer tipo de droga psicoativa até os 25 anos, melhor para você. Melhor para você aí que não é o Chabral, que está assistindo esse vídeo, que é menor de idade, ou tem menos que 25 anos, e está querendo usar, porque seu cérebro ainda não está totalmente desenvolvido. No caso do homem, né, a mulher já está com o cérebro desenvolvido um pouco antes. Mas no caso do homem específico, que é a maioria da audiência desse canal, não vai fazer bem. Não vai te deixar louco, não vai derreter seu cérebro, não vai acontecer nada. Mas há a possibilidade. Não existem estudos falando sobre os efeitos ou as sequelas que se podem ter no uso de psicoativos numa idade jovem. Mas é sempre bom prevenir, ok? Então, não recomendo, não façam isso e não me responsabilizo.
Aqui a pergunta da cultura líquida, perguntando sobre a temperatura. Como eu falei lá sobre o armazenamento de tudo que está colonizando, você tem que seguir a temperatura que o cogumelo gosta. Só isso. Não deixa no sol, deixa no ambiente protegido, preferencialmente no alto, porque no alto você vai ter menos poeira juntando. Ok?